Boa noite a todos os amigos e amigas, né? Teremos agora uma nova live, né? Cole com Gaso. E o entrevistado de hoje é o psicólogo Tony Lacerda. Nós vamos estar fazendo uma discussão em relação à questão do setembro, tá? Que é o mês, tá? De combate, inclusive, né, ao suicídio, né? Então, nós estamos assim, é um tema, né, bastante relevante, né? E eu queria aqui então perguntar, tá, ao Lacerda, tá? Ele como psicólogo, né? E as informações que nossa equipe de comunicação teve é de que o Lacerda também, além, tá, de psicólogo, ele um instrutor da Guarda Municipal, de uma equipe, né, que chamam de GOI, e ele treina essa turma. Imagine um psicólogo lidar exatamente com os policiais da guarda, na maioria das suas jornadas, no conflito, né? Um conflito direto, que não é fácil, da função que exerce. E o Lacerda é quem instrui essa turma, faz essa instrução no sentido de que esses companheiros possam ter tranquilidade, tá? No manuseio, tá, de armas e tudo. Então, tem que ser, eu acho que, bastante preparado para exercer um papel tão importante para nossa sociedade. Mas o Lacerda está aí, nosso companheiro Lacerda, né? Me permita, Lacerda, psicólogo, tá? Permita chamá-lo de companheiro. E eu queria, então, aqui ouvir um pouco o companheiro Lacerda, tá? E peço, assim, que amigos e amigas, né, os ouvintes, né, quero aqui desejar uma boa noite a todos e vamos agora ouvir um pouco o companheiro Lacerda, né, quais são os setores mesmo, né, que o Lacerda atua e qual essa dinâmica que ele usa para cada setor, né? A gente fazendo assim uma pesquisa ligeira, entrando assim na página do psicólogo Lacerda, tá? E verifiquei que tem alguns setores que ele trabalha, mas eu queria ouvir do próprio Lacerda que setores são esses, né? E a importância da psicologia, tá? Na vida das famílias. Boa noite a todos. Estão me ouvindo direito? Ok. Tá me ouvindo, Gaso? Estou ouvindo bem. Boa noite, meu amigo Gaso, a todos o presente, todos e todas presentes. Bem, como já foi dito, eu sou Lacerda, eu sou psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental. Eu estou instrutor da Guarda Municipal como um todo e a gente está praticando lá psicologia, o que chamam de psicologia policial, mas eu prefiro olhar como jurídico-social, né? A gente trabalha muito com a questão da inteligência emocional, que eu não gosto do termo muito inteligência emocional, dos conceitos antigos, que nada mais era do que gerar pessoas que só sabiam falar sim senhor ou não senhor. Hoje a coisa, graças a Deus, está modificada e são seres pensantes, de fato, e que entendem os seus limites, né? E esse autoconhecimento é que propicia uma resposta adequada para cada situação, porque nós continuaremos tendo medo, nós continuaremos ficando ansiosos. Agora, a gente saber trabalhar com a gente, é necessário que a gente se conheça. Nós hoje trabalhamos
nós temos hoje, além do que foi dito, nós temos um núcleo de prevenção e pós-venção ao suicídio, fica localizado ali no Ladeira do Salete, em frente ao Colégio Nossa Senhora do Salete, dentro da associação da ACES, né? A Associação de Agentes de Combate à Saúde e Endemias. E temos como parceiro também o Sintepave, fazendo inclusive esse trabalho bonito que nós fizemos, pelo menos nos últimos 2 ou 3 meses, eu não sei muito, muito corrido. Enquanto você costuma se dizer conscientização, mas eu prefiro chamar de um apelo para mudança de atitude, né? E no Rio Sena também temos um trabalho com jovens, adolescentes, adultos, onde nós atendemos de forma gratuita, assim como também lá na AS, a população carente, que infelizmente sabemos que a psicologia ela ainda não é acessível para toda a população. Mesmo aqueles que têm um plano, ainda têm dificuldade de marcar suas consultas. Doutor Lacerda, então eu vejo aí que você tem uma tarefa que não é fácil, uma tarefa árdua, né, no sentido, você colocou nesse momento em relação à conscientização, né, que você prefere não usar isso, tá, como conscientização, por você ter uma outra forma de tratar esse tema para que as pessoas entendam, né, que não basta apenas a conscientização. Deixa eu interromper. Nisso. Deixa eu interromper só para explicar o porquê. Nós temos feito essa jornada juntos e você tem ouvido sempre eu falar o seguinte, que consciência por si só não muda a atitude. E o que nós precisamos é mudar a atitude em relação a tudo. Né? Eu até dou como exemplo o nosso amigo Enádio Careca. Eu digo que, por exemplo, que ele sabe que o sinal é vermelho e não pode ser, né? Não pode invadir o sinal vermelho, mas ele invade. Ele invade. É por falta de consciência? Não. A consciência ele tem um conhecimento. Entendeu? Infelizmente, nós ainda não temos uma evolução para entendermos e aprendermos pelo amor, pelo respeito ao outro. Né? E acabamos aprendendo pela dor. Porque o que é que acontece? Ou aprendemos pelas contingências. Aí nessa de invadir o sinal, o cidadão invade, lá na frente ele bate, ou ele atropela alguém, e aí ele vai, ou ele é multado, aí ele vai aprender. Infelizmente, a gente não generaliza, mas na maioria das vezes nós aprendemos da maneira mais difícil possível. Então é por isso que eu gosto de dizer que a gente trabalha, consciência o povo já tem. O que nós estamos levando é um pedido de mudança de atitude. Perfeito. Acho que você fez aí uma explicação onde abriu bastante o horizonte, né? Onde você debate com mais profundidade, né? Esse tema que tanto aflige, né, o povo brasileiro, em especial a Bahia e Salvador, né? Então, eu vejo assim o trabalho do psicólogo, né, como um psicólogo como agente importante nas vidas das pessoas, que a gente possa salvar as pessoas, né, devido a essa vida estressante, né, que levamos, né, do dia a dia, com decepções daqui ou dali, mas esse trabalho, eu acho que toda a sociedade deve abraçar, tá? E entender que todos nós temos que colaborar com isso. Eu acho que todos nós, tá? Temos que ajudar, tá, os psicólogos nessa tarefa, tá, tão importante, que é de salvar as vidas, né, de trabalhar com a prevenção, como você mesmo disse. Eu acho que essa questão da prevenção, ela é muito importante, né? Prevenir é melhor do que remediar. E que prevenir como? Prevenir de quando você encontrar pessoas nesse estado, pessoas de famílias que já houveram algum suicídio dentro da própria
família que a gente possa também dizer, opa, psicólogos, o Lacerda e outros psicólogos, tal família ali, eu acho que está vivendo uma situação complicada, tem alguém dessa família prestes a se suicidar. Então, portanto, eu acho que essa prevenção ela se faz necessária, né? Porque você observar o comportamento das pessoas e a gente também tratar as pessoas com humanidade, né? Tratar com carinho, né? Isso é importante, né? Porque muitas vezes, nesse momento, não podemos nem abraçar por conta da pandemia, mas no momento que nós pudermos voltar a nos abraçarmos de novo, como a gente gosta de fazer, principalmente eu sou soteropolitano, gosta de Nós fazer, precisamos. gosta desse abraço apertado entre homens e mulheres, né, de amigos e amigas, né? Então, fraternamente, como nós somos um povo hospitaleiro, Salvador tem um povo hospitaleiro, um povo magnífico, tá? De que nos enche assim de orgulho e dizer que nós somos soteropolitanos. Então, eu que nasci no interior, Lacerda nasci em Valença, mas eu tive assim a honra de receber um título de cidadão soteropolitano, tá? Na ocasião dada pelo atual secretário Léo Prates, né? Ele estava como vereador da Câmara de Salvador. Acho que foi um momento muito importante, realmente Salvador me adotou e eu agradeço, me sinto soteropolitano, tá? Então, Lacerda, eu acho que a gente cuidar desse povo é muito importante e digo, esse trabalho seu é espetacular. Eu costumo dizer que, na realidade, é uma missão. A gente não escolhe ser psicólogo, não. É a psicologia que escolhe a gente, né? Se a gente for olhar todo o caminho que a gente faz até chegar a ser um psicólogo, eu comecei me embreando por trabalhos voluntários no juizado de menores, em infância e juventude, que a gente não usa mais o termo menores, e de lá para cá foi assim, a vida foi me levando por situações onde eu tive que compreender o que era dor e entender, principalmente, que dor não se mensura. Você falou na questão da prevenção, a gente trabalha com a prevenção e a pós-venção. É o depois. Quando alguém já se cometeu ou tentou e não conseguiu, graças a Deus, então esse é o nosso trabalho, é a nossa missão. É um trabalho muito mal remunerado, né? Eu deixo aqui a minha queixa, aqui, infelizmente. E se a gente vivesse disso, pensando nisso, a gente não faria a nossa missão, porque tem que ser com amor. Tudo que você faz tem que ser com amor, tem que realmente passar a sua verdade, né? O que é prevenção? Como é a prevenção? Né? A gente sabe hoje, Gaso, que a questão do suicídio, ela é multifatorial, né? Ela vai desde os transtornos de humor, né? Que aí vem também as questões da esquizofrenia, que é aquela medida de perseguição, com surtos psicóticos e tudo mais, e aí a pessoa realmente pode tentar o suicídio e conseguir êxito, né? Os transtornos de humor são a bipolaridade e a famosa depressão, né? Um tempero nisso aí é o temperamento de cada um. No caso da ansiedade, a pessoa que... a gente deve estar sempre realmente de olho no outro, de forma leve, mas ouvindo, entendeu? Ouvindo. Cada pessoa é uma pessoa, e até o tratamento, o que a gente tem que fazer enquanto profissionais, tem que ser personalizado. Eu vou tratar Gaso, eu vou cuidar de Gaso, eu não posso estar com um conceito engessado, porque Gaso é uma pessoa, o nosso amigo Enádio é outra, o nosso amigo Franklin é outra, Vitor é outra, entendeu? E a gente tem que saber, hoje a psicologia, ela caminha de uma forma muito interessante. Vocês são personalidades, tem que ter, o trabalho com vocês tem que ser personalizado, é feito para Gaso, é feito para outro indivíduo. A psicologia é a psicologia, se bem que hoje existem psicologias. Eu andei estudando até uma terapia
filosofia clínica, que é fantástica. Para mim é o que há de evolução a nível de psicologia no momento. Apesar de eu ser especialista em terapia cognitiva comportamental e que responde muita coisa. Mas o ideal é você entender que o outro é o outro. Ele não tem que sobreviver, ele não tem que existir sob o seu parâmetro. E você não pode mensurar a dor do outro. Toda dor é uma dor. A gente tem que respeitar. Quem se suicida não é covarde, ou quem tenta não é covarde e nem é herói. É uma pessoa que está com uma dor imensurável e naquele momento entende, não é que ele queira, você não vai pegar nenhum que tentou suicídio para dizer, você queria acabar com sua vida? Não. Eu queria acabar com a dor. Você entende? Então, assim, a gente tem que começar a entender, essa relação que se tem com a vida, com a morte. E a maioria de nós tem tanto medo da morte que acaba não vivendo, né? A gente não foi preparado para o luto, para a morte, enfim. A gente não foi educado para isso, como os orientais e como outras, né? Outras nações, outras culturas. Mas, enfim, é uma solução definitiva para um problema imediato, é isso que costumam dizer. E é verdade. No afã de querer se ver, no afã de querer se ver livre da dor, ela comete aquele desatino, aquela situação que, entendeu? E por isso a gente tem que ficar atento. Começou a dizer que a vida não vale nada e que nada tem mais sentido, a gente tem que ficar atento. Porque sempre tem algum detalhe, Gaso. Sempre tem algum recado, sempre tem algum toque. É porque nós andamos de uma forma que nós não olhamos para o outro. E a pandemia veio aí para mostrar para a gente que separados nós já estávamos. O que ela fez foi separar corpos. Uma coisa, assim, você falou, Lacerda. Então, essa questão do suicídio, esse tema tão relevante, né, que a gente está aqui falando, né, e eu digo, uma questão de saúde pública, né? Não é fraqueza, Sempre. tá? Não é isso, não é covardia, não é heroísmo, mas sim uma questão de saúde pública. É importante que os poderes públicos a nível federal, estadual e municipais, falando de todos os municípios, né, de todo o Brasil, em especial da Bahia, né, falando de Salvador, precisa ter um olhar, tá, com esse viés da orientação às famílias, às pessoas, mas também com parte material para distribuir para a população a partir da visão dos psicólogos, para poder fazer com que esse trabalho ele seja reverberado nos 4 cantos da Bahia e do Brasil. Né? Que, com isso, a gente fazer esse trabalho que você faz muito bem. Então, sendo uma questão de saúde pública, então nós temos que buscar uma sugestão aqui, né? Não sei, acho que os governos, tá? Vamos falar aqui um pouco de Salvador, Certo. o governo municipal pudesse, tá, trabalhar nessa valorização também dos profissionais. Sim. Dos profissionais, tá? Porque a partir desse compromisso da Prefeitura Municipal, a gente pode salvar vidas também, tá? Com a participação, se criando, inclusive, uma mesa permanente, tá? Do governo municipal, junto com os psicólogos e aqueles, e parte da sociedade, para que trate esse tema com mais humanidade, com mais presteza, com mais compromisso, entendendo que a gente precisa combater essa questão na raiz. As famílias também têm um papel importante, todas as famílias, papel importante de... Nós nos conhecemos internamente, as famílias, cada um em sua casa, e a gente percebe quando há uma mudança comportamental.
Isso é fácil de se ver. Se há isso, sente, converse, dialogue e veja qual é o tipo de dificuldade e propunha até, diga, vamos conversar com um psicólogo, vamos ver o que é que o psicólogo acha, vamos lá. Porque tem muitos companheiros, Lacerda, muitas pessoas que acham, não, psicólogo para mim não serve para mim, psicólogo, eu não sou louco, não sou isso, não aquilo, mas psicólogo, eu queria até que você falasse um pouco disso, não é para louco, não, psicólogo é para todos nós, tá? Para todos nós. Então eu vejo que a gente pode realmente, e poderia já lá atrás ter salvado muitas vidas, né? E você tem uma coisa importante, essa questão da prevenção, trabalhar com essa prevenção, tá? Aí eu acho que você faz isso muito bem, mas está aí também uma sugestão nesse sentido, né? De envolver, né? Eu acho de a gente estar divulgando isso melhor. Eu acho que nunca é demais falar da psicologia, porque não tem coisa melhor do que a gente tratar de gente, a gente valorizar as pessoas e tratar com humanidade. Você falou uma coisa interessante aí. A pandemia afastou os corpos, como você disse. Mas se a gente pegar uma coisa interessante, né? Porque a gente acabou se aproximando mais, distante um do outro, se aproximando mais, né? Mecanismos que a gente não usava no passado, né, para falar com parentes, amigos, tá, de outros estados, às vezes de outra cidade, passamos a usar agora, tá, nesse momento da pandemia, Zoom, Lives, tudo isso já existia, mas agora é que a gente está realmente utilizando essa ferramenta tão boa de trabalho e que nos aproxima, né? Estou aqui conversando contigo e estou vendo como se você estivesse aqui, aonde eu estou. É verdade. Acho que é interessante isso, é uma nova forma, né, que a gente encontrou, né? Nós estamos encontrando uma adaptação a essa questão da pandemia. Então, acho que esse mecanismo é muito importante. Eu digo para você, assim, meu grande psicólogo Lacerda, que esse tema, quem está nos acompanhando, com certeza terá uma visão diferenciada do papel de um psicólogo. Então, que bom. Primeiro, a gente tem que quebrar alguns paradigmas, né? Eu estou olhando para cá de vez em quando porque eu tenho um gato aqui chamado Zorro, que ele está doido para derrubar aqui a situação toda e eu tenho que ficar de olho que ele é retardo. Ele quer parar nossa live? Eu sei que ele é terrível. E aí, nós temos que quebrar alguns paradigmas, né? Um deles é essa noção que a gente tem de normalidade. Quando você falou que as pessoas costumam falar, graças a Deus, menos agora, principalmente aí tem a contribuição dos filmes e novelas, enfim, né? Todo mundo faz suas terapias e tudo. E a gente tem que entender o que é ser louco ou não. Já dizia que de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E cuidado com a que parece totalmente certo, porque no mínimo é um psicopata, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E hoje, a questão de estar funcional ou não, é o que se procura. Alguém tem alguma disfunção psicológica ou psiquiátrica, mas se você conseguir inserir aquela pessoa na sociedade para que ela tenha uma vida produtiva, é a grande busca. Então a gente tem que quebrar alguns paradigmas, a gente tem que acabar com preconceitos. Por sinal, o preconceito é uma grande fonte que leva as pessoas também ao suicídio, né? Diante de tantos motivos, eu gostaria de falar da não aceitação, né? Porque quando a gente começou falando de inteligência emocional, e na questão de você se aceitar como você é, significa você entrar em acomodação. Não é isso. A gente está aqui para evoluir, certo? Mas eu lembro que eu estava conversando sobre esse assunto com um colega da Guarda Municipal, o Alisson, que ele foi superintendente também da Guarda, e um rapaz tinha se suicidado. Um rapazinho ali no Bonocô. E eu gosto de falar sobre esse rapaz, porque quando eu olhei, que mandaram para mim, eu olhei a cena,
Eu gosto muito de analisar antes e depois. Eu parei para ver. Ele estava com o short feminino, feminino mesmo, né? Uma flor, o decotezinho mais feminino e a blusinha também feminina. Ele se jogou, disse que ele pegou e se jogou debaixo do ônibus. Não sei se ele tinha nem 16 anos. E a gente fica pensando, aquele ser humano, aquele cidadão, poderia ter dado tantos lucros, teria ser tão útil para a sociedade, mas a nossa hipocrisia, a nossa doença, porque nós somos ou nós estamos doentes. Eu prefiro pensar que nós estamos doentes ainda. Em olhar o outro e querer que o outro tenha o mesmo, que o parâmetro seja o nosso, né? É isso. Então, perfeito. Eu acho que na sociedade, né, cada um de nós cumprimos um papel, né? Cada um tem um saber. O importante é essa troca dos saberes, né? Que a gente, que abre um leque, né? Em nossos cérebros, nossas cabeças, abre-se um leque a partir dessa interação, nada melhor do que a gente dialogar sobre vários temas, né, relevantes, como é em especial esse, tá? Que a melhor coisa que tem é nós podermos cuidar das vidas, valorizar as vidas, sermos solidários, sermos humanos. Eu penso que nós temos muitas desigualdades, né, que também acabam abalando psicologicamente a homens e mulheres, crianças. Eu acho que a sociedade em si. E você falou de uma coisa interessante. Eu não posso exigir que outro seja igual a mim, né? Não pode ser isso. Eu penso de uma forma, você, Lacerda, pensa de outra forma, mas vejo que o importante desse debate para que a gente tenha o conhecimento, tá? Eu acho que isso é bacana, acho que isso é muito bom, tá? E esse tema muito me agrada, tá? Essa discussão de como a gente ajudar, tá? Nessa questão do combate ao suicídio, falando, inclusive, por onde a gente estiver, tratar desse tema, né? E que não seja apenas setembro, mas que seja a vida inteira. Eu sei que setembro é uma coisa simbólica, tá? Mas sei que os psicólogos tratam disso no seu dia a dia, no seu cotidiano. E eu percebo aqui a sua tranquilidade, você tem satisfação, tá, em exercer a sua função de psicólogo, porque você entende que através do seu trabalho você pode salvar muitas vidas e principalmente com essa questão da prevenção. Eu gosto muito, Lacerda, dessa palavra prevenção, tá? Porque a prevenção, eu digo, a gente não vai esperar que a coisa aconteça, mas vamos evitar que aconteça a partir desse debate. Então, eu vejo assim, uma coisa interessante, Lacerda, eu quero rapidamente falar para você, por exemplo, eu tive Covid-19, né? Tive Covid-19, isso logo assim que começou, né? Na verdade não, na verdade começou lá em 2019, tal, a coisa começou para valer mesmo aqui no nosso estado, no Brasil, né? De março para cá foi que a coisa começou a acelerar e eu peguei nesse momento o coronavírus, o Covid-19. E digo para você assim, se você me perguntar, você acha que pegou como? Eu digo, não sei. Aonde também? Não sei. Sei que peguei, tá? Mas graças a Deus de forma assintomática, mas eu digo, não é fácil, Lacerda, não é fácil você ficar. Eu fiquei confinado, tá? Fiquei confinado durante. Seria necessário apenas 14, eu fiquei 15 por prevenção. Pensando na prevenção, fiquei 15. Porque não é uma prevenção para mim, mas para o próximo.
porque essa doença ela é coletiva, né? Se eu não me protejo, o próximo não está protegido. Se o próximo Com também não se certeza. protege, eu também não estarei protegido. Então, eu queria só te fazer uma pergunta assim: o que é que qual esse impacto na vida das pessoas que tem um membro da família com Covid-19? O que é que você percebe? Há acha que desestrutura a família no ponto de vista psicológico? O que é que você pensa disso? Tudo que não conhecemos nos causa medo. Isso é normal, é uma autodefesa, é uma questão de, né? E o que é que ocorre? A gente tem medo de perder o ente querido, a gente tem... são muitas coisas envolvidas, é aquilo que a gente falou no início, nós não estamos preparados para a morte. E provavelmente por isso não saibamos viver plenamente, né? Minha mãe também teve Covid, e minha mãe, minha sobrinha, minha irmã, cunhado, e minha mãe dizia o seguinte, que Covid com ela não ia ter tempo bom não, porque ia ser uns negócios de uns 3 dias no máximo, e assim foi. É ótimo, hein? Muito bom isso. E assim foi, mas eu fiquei com medo, por ela. Eu fiquei com medo, eu falei, meu Deus do céu, mas como eu sei que a imunidade dela é muito boa, apesar de 74 anos, mas não parece, é uma menina, né? Ótimo. E assim, o olfato, ela chegou para mim de uma forma... E o medo dela foram as outras pessoas também. Porque tem um problema aí de discriminação muito grande. A gente tem que acabar com isso também. É para abraçar. A gente tem que discriminar a doença, não a pessoa que está contaminada. Claro. Infelizmente, a gente age dessa forma, né? Então ela fez, meu Deus, e agora? Se eu tiver de Covid, como é que vão olhar para mim? Aí eu me acabei de rir nesse momento. A preocupação dela só foi essa, entendeu? Estávamos eu e ela, nós fomos fazer o exame com minha prima, né, que é enfermeira, Karine, e aí a gente começou a rir. A preocupação dela lá fazendo aquele horrível, aquele coisa do cotonete, e a preocupação dela é só essa. Não teve nada, graças a Deus, está aí firme e forte, né? Encarou da melhor maneira possível, se atrapalhando com as máscaras, mas tudo dentro de conforto, tudo bem. Agora, uma coisa interessante que você falou aí, dentre tantas coisas, você teve Covid, se isolou, né? Então é angustiante, mesmo você não tendo tido os sintomas. E aí a gente leva para o nosso processo agora, a questão do suicídio. Imagine uma pessoa que está sentindo muita dor, e essa dor faz com que ela se isole. Ela não consegue ninguém, porque nós precisamos de grupo, Gaso. Nós precisamos fazer parte de algo. Nós nos percebemos, enquanto seres humanos, através do olhar do outro. O outro é importante demais na nossa vida. A maior idiotice que a gente fala é dizer que eu não preciso de ninguém. Eu preciso de todo mundo. Porque é o outro que é a referência para você dizer, eu existo. Se você estivesse sozinho, provavelmente a gente enlouqueceria. Então, quando a pessoa você ficou isolado 15 ou 16 dias, o quão angustiante não foi. Agora vamos trazer para cá a pessoa que está com ideação suicida, e logo no início você falou também da questão de saúde pública. Isso é a questão de saúde pública, ela afeta muitas outras situações. A questão que mais se liga, infelizmente, a questão econômica. Se liga mais, estão mais preocupados com a questão econômica. A gente não vai ser hipócrita de dizer que a gente não precisa estar olhando para isso. Sim, precisamos. Mas a saúde em primeiro lugar, isso é fato. Como você mesmo pontuou, é o nosso maior tesouro, é o bem maior, né? Então a gente chega e se vê nessa situação de isolamento total. As pessoas com depressão, as pessoas com várias síndromes, transtornos, elas estão nesse isolamento há muito tempo, Gaso. Dentro delas. Elas não fazem parte de nada, não conseguem. Elas não conseguem gostar delas próprias. Você entendeu? Então não dá para a gente dizer... qualquer pessoa pode salvar, ajudar uma pessoa a não se suicidar. Muitas vezes basta ouvir. Bom dia, boa tarde, o que é que você tem? Você está legal? Hoje a gente quase não fala, por isso que eu falei que a Covid ela afastou os corpos. Já estávamos afastados. Já estávamos afastados. Tem vizinhos nossos com fome e a gente às vezes nem sabe. Nem sabe. Tem companheiros nossos de batalha, como eu vi você naquele momento lá
na sua pré-eleição lá falando e se emocionou, quando a gente passou e estava o cara procurando o emprego e tinha gente embaixo da ponte com fome. Isso agora, aqui em Salvador. Então, você entendeu? A gente precisa estar mais atento a isso. E a gente, enquanto sociedade, né, por obrigação moral, por obrigação enquanto ser humano mesmo, e os governantes também precisam olhar para isso aí. Né? Tem uma coisa que eu não entendo até hoje, é porque essas pontes, que são locais que normalmente as pessoas se jogam, por que os gradis são tão baixos? Vale do Nazaré. O gradil, eu com essa altura toda, o gradil bate meu umbigo. Se eu envergar, eu... Então ali, eu não consigo entender por que se gasta tão pouco naquele gradil. A maioria das nossas fontes são descobertas. Por que não botam uma fiscalização ali de vez em quando, alguma coisa assim? São coisas que a gente não tem nexo. Qual é o maior patrimônio? Não é a nossa vida? São nossas vidas. Então não tem sentido. E quando a pessoa vem com a ideação de suicídio, ela vem promovendo aquilo, pensando naquilo, entrando no processo, já está no processo de depressão. Ela causa também, se ela trabalha, é -1 trabalhando. E quando se é internado, mesmo que não consiga o intento, né, do suicídio, ela vai causar, sim, um grande transtorno para os meios de saúde, para o nosso SUS que já anda sucateado. É um projeto lindo, o SUS, né? Mas anda sucateado. E a gente entende o seguinte, aquela pessoa ali, ela se viva, se cuidada, pô, ela iria dar frutos para essa sociedade que já precisa, né? Que carece tanto. E a gente tem que passar. Você, enquanto vereador, se Deus permitir, e se você for, e você seja eleito, olhe por essas situações. Eu sei que você é um cara sensível a essa situação. Eu posso dizer, porque nós caminhamos juntos aí em palestras, e eu vejo a sua atitude com seus associados lá do Sintepave, aqueles que chegam, que estão desempregados. Inclusive, o meu papel lá também é atender não só os associados, como falado por você, não só os associados, como todos aqueles que precisarem. Então, isso aí realmente é de se bater palma, né? No momento onde a gente, o alcance a determinada tratamento é complicado, né? Mas a gente tem que ficar, de fato, atento a essas situações. A gente tem que olhar o outro como o outro e com respeito. O outro não tem que ter a minha cultura, a minha religião, o outro tem que ser ele. E eu tenho por obrigação de respeitar. Então, é o primeiro caminho para a gente evitar qualquer situação. Muito bem. Marcelo, uma pergunta aqui, a gente está praticamente, nosso tempo já está quase que acabando, né? Conversar com você, né? Ouvir, né, essa sua experiência, né? Ela é fantástica, ela me ensina muito, aprendi muito com você. Tá? Tive a oportunidade também de estar com você e Enádio Careca ao mesmo tempo, né? E eu vi o Enádio falando sobre essa questão da Covid-19. E uma coisa que me chamou a atenção é que o Enádio disse nesse momento de que a Covid, nós vamos passar muito tempo ainda com ela, mesmo surgindo vacinas e tudo. Porque ele estava falando exatamente da questão da arbovirose. Falando exatamente disso. E o tema que ele tratou da dengue, né, da chikungunya, HN1, tratou da Zika vírus, e nessa oportunidade ele falou também, inclusive, da leptospirose, tá? Então, eu fiquei observando que essas doenças que eu citei, isso a gente vive há décadas, né? Há décadas. Então, o que eu falo sempre para os amigos e amigas, né, companheiros e companheiras, é que a gente precisa trabalhar muito com essa questão da prevenção. Tá? Vejo que a gente hoje consegue fazer a nossa higienização jamais feita em toda a nossa vida. Tá? Eu brinco com a turma, me tornei um alcoólatra, né? Porque é um álcool toda hora, não vou ver um álcool que estou passando na mão, estou passando no pulso,
né? As máscaras, nesse momento eu estou sem máscara porque eu estou sozinho, tá? Mas eu uso a máscara o tempo todo, tá? Mas Enádio também fez assim, eu acho que foi fantástico, né? O que Enádio falou para a gente ver que essa questão, além da gravidade, que a gente precisa realmente trabalhar com essa questão da prevenção, porque vamos passar muito tempo, estamos pedindo a Deus que, né, que essa vacina, né, já se fala em várias vacinas e tal, mas vamos pedir a Deus que ela seja eficaz mesmo. E tem uma outra situação, espero que seja para todos. Espero que toda a sociedade tenha acesso às vacinas, que essas vacinas cheguem para o povo da periferia, que essa vacina chegue para o subúrbio ferroviário, que essa vacina chegue para todo Salvador. Não pode existir o apartheid, tem que ser para Salvador todo. Então, com isso a gente pede a Deus para que a coisa aconteça o mais breve possível, mas com certeza todos nós do mundo iremos realmente passar muito tempo ainda convivendo com isso, mas nosso hábito de vida mudou. Não tem como não ter mudado. Eu acho que o uso da máscara, ela possa até ser que mais na frente alguns esqueçam, mas muitos irão usar, tá? E muitos continuarão carregando suas garrafinhas de álcool no seu carro, no bolso, na bicicleta, na moto, e isso fez com que a gente pensasse também um pouco na humanidade. Isso fez com que a gente pensasse um pouco, eu costumo brincar, tá, com os companheiros, saia de dentro de você, se revisite. Veja se o comportamento seu antes da Covid-19, se estava correto o seu comportamento. E a partir da Covid-19, garanto que muita gente repensou e disse, eu preciso ser mais humano, eu preciso ser mais solidário, eu preciso cuidar das pessoas. Eu já venho fazendo essa discussão com vários companheiros, os companheiros dizem, pô, eu acho que tem algumas falhas que eu cometi, fiz várias reflexões. O período que passei no confinamento, o que eu fiz bem foram reflexões, muitas reflexões, para ver se estava correto o que eu estava fazendo, se estava errado, e aí corrigir aquilo que estava errado e o que estava certo, a gente continuar fazendo. Não tem coisa melhor, Lacerda, de fazer o que você faz, que é cuidar das pessoas, cuidar das famílias. Isso é um trabalho brilhante, e mais, de forma voluntária, porque você vive do seu trabalho, mas você tem o seu momento, o momento que é seu, que você não está exercendo a sua atividade formal, mas você está exercendo essa atividade voluntária que ajuda muitas pessoas e que salvam vidas. Eu estava observando Cajazeiras 10. Você tem um trabalho brilhante ali em Cajazeiras 10, você está atendendo ali umas pessoas ali, umas famílias ali. Eu cheguei a conversar, tive ali conversando com um amigo Chapulim, ali que é um dos líderes daquela área, e aí ele me falou, não, o Lacerda está cuidando aqui das famílias, está cuidando, está indo lá nas casas, teve um senhor que tomou até um tiro, você está fazendo acompanhamento, está bacana. Então esse trabalho seu, me apaixonei pelo seu trabalho, Lacerda, por essa vontade, tá, de ajudar as pessoas, e isso é muito bom. Espero que essa atitude sua sirva de exemplo para outros psicólogos também. Você disse uma coisa que eu adorei lá no início, que nem sempre é o dinheiro, que o dinheiro a gente precisa para sustentar nossas famílias, né? Dinheiro a gente precisa para caminhar, mas nada, não tem dinheiro nessa vida que pague o seu trabalho, porque voluntário. Esse trabalho voluntário e social, bastante interessante e bom para as pessoas. Eu gosto muito dessa questão do trabalho social. Eu sempre abraço, eu digo, opa, é para ajudar a sociedade, é para ajudar aqui um núcleo, uma igreja, onde quer que seja, é um centro de solidariedade, qualquer que seja o espaço. Eu acho que esse papel, se cada um cidadão, tá? Um cidadão, na nossa sociedade, procurasse ajudar o mínimo que pudesse, mas ser voluntário,
para ajudar a gente, tá? Transformar as vidas das pessoas para melhor. Porque hoje há uma carência de atenção ao povo, uma carência de atenção. E você vai dialogando aqui e um simples sorriso, né? Um simples sorriso, e você só em ouvir a pessoa sai satisfeita por apenas um sorriso. Você não fez nada do ponto de vista econômico para essa pessoa, mas só em você ter dado atenção, essa pessoa sai gratificada. Então, é importante essa questão da atenção e do carinho. Gaso, meu amigo, eu costumo dizer aos minhas pacientes, tenho até umas aí também, eu não estou enxergando direito, passa, eu já sei que e tem psicólogas aí também, colegas aí no meio também. O seguinte, que na realidade quem tem que agradecer sou eu. Quando eu faço um trabalho voluntário, na realidade a maior parte dos nossos trabalhos, e fazendo jus, o trabalho... Falei que o gato ia fazer isso, não foi? O trabalho de prevenção e pós-venção, ele está aqui me olhando, ó. De prevenção e pós-venção, quem está na frente é uma psicóloga, a Karine, né? E já tem um tempo lidando com as meninas, o grupo e tudo, eu estou coordenando. E se não tivesse essas pessoas também do lado, a gente não conseguiria fazer tanta coisa. Então, aqui um abraço para o grupo que a gente coordena, é um grupo muito legal, é um grupo que estamos formando agora uma clínica no Sulacap também, é a Clitep. Eu, Karine, Givanildo, Romilson, e um abraço para todos os outros psicólogos que estão com a gente nessa jornada. Mas eu costumo dizer às minhas pacientes que quando você faz um trabalho voluntário, não tem dinheiro que pague, porque o que você ganha é muito maior do que qualquer dinheiro. A satisfação e o bem-estar de saber que é útil não tem preço. E eu vou ser sincero a você, eu vou falar, provavelmente a primeira vez que eu falei nisso, foi o trabalho voluntário mesmo há muito. Eu sou doador de sangue há muitos anos, eu comecei a doar antes de 18 anos, indo para o Exército. Eu precisava de alguma coisa que justificasse a minha existência. E aí eu dou sangue todos os anos. Esse ano eu doei pouco por causa da pandemia, mas de 2 em 2 meses, como todo homem, né, pode. Na maioria das vezes eu faço isso. E assim, para mim é muito relevante, é muito importante, e provavelmente eu uso isso como a terapia para as minhas pacientes, meus pacientes, a maioria é mulher, né? Mas é porque eu faço comigo. Provavelmente eu não entrei num processo de depressão, vendo tanto sofrimento também, por isso, por entender a utilidade, sem nenhuma hipocrisia, sem nenhum tipo de disfarçatez ou sei lá o quê. Eu preciso fazer isso, é diferente. Eu não faço porque eu sou um cara legal, eu faço porque eu preciso. Faz parte de minha vida o trabalho voluntário. Às vezes a gente não é compreendido, às vezes até dentro de alguns familiares. Como é que trabalha sem receber nada? Você é besta, é bobo e por aí vai. Mas é porque, infelizmente, eu fico triste. Algumas pessoas não entendem o benefício que traz para mim. Primeiro, para mim. A gente, quando faz um serviço desse, o que a gente precisa é se sentir útil, é fazer parte de alguma coisa. E quem está assim, pode ter certeza, nunca vai tentar o suicídio, porque tem vínculos. Quem tem vínculos não tenta suicídio, entendeu? Quem tem vínculos entende o que é amor, independente do que venha de lá para cá. Então, é por aí. Para mim é de suma importância e eu aconselho, vá ser útil, vá fazer uma atividade voluntária, filantrópica. Aquela atividade que você não recebe o dinheiro é a que você mais vai ganhar. Verdade, Lacerda. Acho que muito bom essa live, tá, com você. Tá? Eu quero aqui agradecer muito aqui por sua experiência de estar dividindo isso conosco, né, com toda a sociedade soteropolitana, outros companheiros que já vi aí, tá, que são de outros municípios também da Bahia, tá? Tem vários companheiros, eu não vou nominar a todos para não cometer injustiça, eu vi vários aqui, vi o Franklin, vi o Paulo
vi o Paulo Andrade, vi aí... Karine Fernandes está avisando Isso. que o serviço continua na modalidade online. Ela que Pronto, está à frente do serviço. bacana. Então, viu o Bebeto aí também acompanhando, a Pô, que Cleide, bom. que eu consegui alcançar aqui, o Eliezer, né, Genilton, vários companheiros aqui. Mas eu não vou conseguir nominar todos, até porque nosso tempo ele está encerrando. Eu queria, Lacerda, que você faça rapidamente, temos apenas 2 minutos, 1 minuto seu, 1 minuto meu. Faça as suas É considerações finais, difícil. que Um eu vou fazer as minuto, minhas um finais. minuto, 1 minuto para gás é difícil, mas está certo. Gente, é o seguinte, uma das causas que leva ao suicídio é a pessoa que se sente culpada. A maioria das mulheres, infelizmente, a maioria das meninas estão sendo abusadas. Então, prestem bem atenção em nossas meninas, prestemos mais atenção. E caso tenha acontecido com você, entre em contato com o Sintepab, a ACES, que a gente vai cuidar de você. Eu esqueci de falar que eu trabalhei na SPMJ e cuidamos de mais de 2.000 mulheres que sofreram violência sexual também. E essa pessoa que sofre esse tipo de abuso, o sexo ele é muito importante, ele é ônus ou é bônus? Ele dá vida, mas ele também pode causar morte se a gente invade algo sagrado como o corpo de uma mulher. Com meninos também, mas mais com mulheres. Então o recado, a mensagem é essa: se perdoem, vocês não têm culpa de nada. Se perdoem e procurem, a gente vai estar aqui para te ajudar. Me ajude a te ajudar, você vai estar me ajudando também. Beijo no coração de todos vocês e que Deus nos proteja e que essa vacina venha, Gaso, com uma dose extra de humanidade, de amor ao próximo. É isso que precisamos, estamos doentes do coração. Perfeito. Lacerda, eu quero aqui dizer que foi muito importante aqui, esclarecedor, tá? Essa nossa live. Tá? Muito obrigado, te agradeço pela presteza, né, por ter atendido o nosso convite, tá? Isso nos ajuda muito, tá? Dizer que na quinta-feira teremos uma nova live, então terça e quinta, não esqueça, que a live Cole com Gaso, tá? E a gente vai estar mantendo isso. Então, faço os agradecimentos, quero agradecer aqui a todos os amigos e amigas, né? A todos os ouvintes. Faço aqui meus agradecimentos. Muito obrigado mesmo e continue nas lives Cole com Gaso, que serão às terças e quintas-feiras. Um abraço a todos e a todas e fiquem com Deus. Fiquemos nós.